Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar nessa videoaula a súmula 631 do STJ, que nos fala sobre os efeitos do indulto. Se você estiver gostando, dá um like. Se você quiser saber novidades do mundo jurídico, é só apertar o sininho e vamos juntos. A súmula 631 do STJ, ela traz a análise do Instituto Jurídico do Indulto. Nós temos o artigo 107 do Código Penal, que traz pra gente no seu inciso 2, a causa de extinção de punibilidade, que é a graça, a anistia e o indulto. Quando a gente fala da anistia, a gente está falando de um perdão que pode ser concedido tanto antes ou depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando a gente está falando da anistia, nós estamos falando de um perdão que é concedido por lei através do Congresso Nacional. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de anistia, nós estamos voltando para os fatos e não para a pessoa. Já o indulto, nós estamos falando de pessoas, um grupo determinado de pessoas, assim como na graça. Tanto o indulto quanto a graça, na verdade, são causas de extinção de punibilidade que é decretado pelo presidente da República. É competência privativa do presidente da República, conforme está previsto no artigo 84, no seu inciso 12 da Constituição Federal de 88. Apesar que ele pode delegar essa função aos seus ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e aos advogados da União. Pois bem, vamos analisar então o artigo 107 do Código Penal na tela. Então nós temos o artigo 107 do Código Penal. Extingue a punibilidade pela anistia, que nós vimos que é através de lei no Congresso Nacional, pode ser concedido antes ou depois, e a graça ou indulto, que é da competência do presidente, então é um ato administrativo do presidente da República, e nesse caso, tanto na graça quanto no indulto, nós vamos ter aqui a necessidade do trânsito em julgado, ou seja, da sentença penal condenatória definitiva. Pois bem, quando a gente analisa o indulto e a anistia, nós vamos perceber o seguinte: quando a gente fala da anistia, nós estamos falando de um perdão que é concedido pelo Congresso Nacional. Pode ser tanto antes quanto depois do trânsito em julgado. Já a graça e o indulto, apenas por decreto do presidente e após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A súmula 631 traz pra gente o seguinte: quais são os efeitos que são varridos com o indulto? E esse indulto ele pode ser total. Quando ele é total, nós vamos ter a extinção da punibilidade, ou ele pode ser parcial, que nós temos aí uma redução da pena, e aí é conhecido como comutação. Pode ser condicionado, em que há uma condição para que seja concedido o indulto, como também ele pode ser incondicionado, não há imposição de qualquer condição. É importante a gente frisar o seguinte: quando nós falamos do indulto, e aí já está pacificado na súmula 631 do STJ, é importante a gente frisar que vai, na verdade, extinguir a pretensão executória da pena e vai continuar existindo os efeitos secundários penais ou extrapenais. Então isso é muito importante. Quando
gente fala então da concessão do indulto, nós temos a extinção da pena ou a modificação da pena, se for o caso, por exemplo, da comutação. Mas vai continuar a existir os efeitos penais ou extrapenais secundários, como, por exemplo, no caso de reincidência, de maus antecedentes, continua ainda o nome no rol dos culpados, para fins de livramento condicional, para a questão do sursi, entre outras. Vamos analisar, então, a súmula 631 do STJ na tela. Nós temos o indulto, extingue os efeitos primários, isso vai cair na sua prova. E quais são os efeitos primários da condenação? Ora, nada mais é do que a pretensão executória, mas vai continuar, né? Não vai estar atingindo os efeitos secundários, sejam eles penais ou extrapenais. Então vejamos, alguém vai receber o indulto e vai ter, então, varrido os efeitos primários da condenação, ou seja, vai haver a extinção da punibilidade se for um indulto aí total. Mas vai subsistir, por exemplo, o dever de indenizar a vítima. E aí nós temos o efeito que permanece, é o efeito extrapenal, um efeito secundário, como também se houver a incidência da reincidência, ela também vai continuar, ainda que tenha sido concedido o indulto, porque é um efeito penal secundário. Bom, e nós não podemos esquecer que o indulto, a anistia e a graça não são possíveis nos casos de crimes hediondos ou crimes equiparados a hediondos, como, por exemplo, nós temos o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo e a tortura. Nesse caso, nós temos lei expressa prevista lá na Lei de Crimes Hediondos, no seu artigo 2º, inciso 1, que traz que são insuscetíveis tais crimes de graça, anistia e indulto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Continuem seguindo o canal, dá um like, ative a notificação, fique por dentro das novidades do mundo jurídico. Tenho certeza que isso vai cair na sua prova. Beijo grande!